Mais um vídeo do canal da Energia Livre e Gratuita para Todos. E a nossa missão é ajudar você a voltar para casa. Você já ouviu falar sobre os princípios herméticos? Quando você vê falar em algo hermeticamente fechado, você entende que é algo que não se pode abrir, ou se você abrir, teria que ser com muita dificuldade, com muito sacrifício, porque está hermeticamente fechado. E hoje nós iremos falar sobre os princípios herméticos, que são 7, e se você conhecer, se você dominar estes princípios, a chave de grandes mistérios, e você terá muita lucidez, você conhecerá como funciona o universo. E eu tenho certeza que, por meio destes conhecimentos, você será uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, uma pessoa onde os seus resultados serão satisfatórios. E nós vamos comentar um pouquinho a respeito de cada um neste vídeo. O primeiro princípio hermético é o princípio de mentalismo, o que significa que o todo é mente, o universo é mental. Então, tudo é mente, tudo partiu de uma mente, tudo partiu de uma consciência. Nós vemos hoje a matéria. A matéria, ela vem em seguida. Primeiro existe um pensamento, primeiro existe um sentimento, primeiro existe uma física perfeita, para que depois exista a matéria. Mas quando você vê a matéria, tenha certeza que tudo é mente. A última instância da matéria é mente. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio princípio de correspondência. E o que significa isso? Tudo que está em cima está embaixo, e tudo que está embaixo está em cima. Assim no céu como na terra, assim na terra como no céu. Este princípio diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. É interessante a gente conhecer este princípio, porque conhecendo este princípio, você vai entender que a realidade material, ela advém de uma realidade espiritual. É algo interessante, muito embora essa questão de cima e embaixo é muito relativa, porque não existe o em cima e não existe o embaixo, não existe espaço, não existe tempo, existe apenas o ser. Mas é uma maneira de falar que tudo que nós vemos aqui tem uma correspondência. Princípio de correspondência é o segundo princípio. O terceiro, princípio de vibração, ou seja, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Portanto, se você for na última instância da matéria, pode ser o meu corpo, o seu corpo, pode ser essa câmera que está à minha frente, pode ser uma mesa onde você está sentado agora, ou debruçado agora, pode ser o piso, pode ser a água, pode ser o ar, pode ser o sol. Se você for na última instância dessa matéria, você vai ver que tudo vibra. Ali, no núcleo, no interior do átomo, tem ali o seu núcleo, e depois a órbita dos elétrons, e ali existe um espaço vazio, mas ali existe uma movimentação. Os elétrons estão girando em torno do núcleo do átomo. Portanto, no universo tudo vibra, nada está parado. Esse é um princípio importante, princípio de vibração. O próximo princípio é o princípio de polaridade. O que é isso? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, e todos os paradoxos podem ser reconciliados. Olha aqui, ó. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus desta mesma coisa. Nós já fizemos um vídeo a respeito disso. Veja bem que existe a água e existe o gelo.
é tudo a mesma coisa, mas em determinado momento a água se petrifica, ela se torna sólida. Mas em determinado momento, aquele gelo, aquele estado sólido, ele pode se tornar estado líquido. E ao mesmo tempo que, em determinada situação, aquele estado líquido, ele pode se tornar um estado gasoso. É a mesma coisa, é a água, mas em graus diferentes. Olha que coisa interessante. Assim funciona o universo. O princípio da polaridade. Veja bem que no interior do átomo, nós vamos ver que ali existe o positivo e o negativo. Ele precisa disso para se movimentar. Precisa disso para formar as moléculas, depois para formar a matéria. Então tudo existe, em tudo existe a polaridade. Essa questão do positivo e negativo, tudo a mesma coisa. Princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Existe um equilíbrio. Veja bem, se você tem muitos bens, que beleza, é o lado positivo, mas você também vai ter muitas preocupações. Então tudo tem a sua compensação. Se você tem poucos bens, não importa, você vai ter poucas preocupações. Se você tem muitos bens, você vai ter muito tributo para pagar. Se você tem poucos bens, você vai ter menos tributos para pagar. Veja que coisa interessante. Esse é o princípio de ritmo. Depois vem o princípio, aliás, esse princípio de ritmo, como nós vimos, existe o princípio, que é o terceiro princípio, o princípio de vibração. Então o que é a vibração? Está vibrando, né? Olha só, está vibrando. Agora o ritmo vai determinar a constância e a velocidade da vibração. Então veja bem, a minha mão ela está vibrando em um ritmo. Agora eu vou aumentar o ritmo. Então eu aumentando o ritmo, e à medida que eu vou aumentando o ritmo, vai chegar um momento que você não vai ver a mais a minha mão. Então podemos dizer assim que o ente divino, o chamado Deus, em última instância, ele vibra de uma forma tão rápida que nós não conseguimos vê-lo. Mas ele está presente. Ele está presente conforme diz esses princípios herméticos. Princípio de causa e efeito é o sexto princípio. Quer dizer o seguinte, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Isso é interessante. Causa e efeito. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é o resultado de alguma coisa que nós fizemos anteriormente. E tudo aquilo que vai acontecer posteriormente é um efeito da causa que nós estamos provocando no presente. Por isso, nós temos que estar atento aos nossos feitos, às nossas realizações, porque tudo tem a sua causa, tudo tem o seu efeito. Muito bem, e na sequência nós temos o sétimo princípio, que é o princípio de gênero. Gênero tão falado ultimamente, né, gerando aí tabus, preconceitos, discussões exacerbadas, mas se a gente entender um pouco esse princípio com base nos princípios herméticos, nós vamos ver que a coisa é tão simples de entender, mas é o seguinte, o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Olha que coisa interessante. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. A geração de uma ideia é a formação do germe dessa ideia. A regeneração é o aperfeiçoamento e o crescimento dessa ideia. E a criação é a realização completa da ideia. Este princípio de gênero não tem nada a ver em relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que têm títulos empolgantes e fantásticos e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas
infamantes do falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos, que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Portanto, foram estes os 7 princípios herméticos: o princípio de mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Conhecendo estes princípios, as coisas não serão misteriosas, tão como publicam, tão como falam para nós desde a nossa tenra idade. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Olha só, é uma filosofia Hermes Trismegisto, que foi um legislador egípcio, pastor e filósofo, que viveu na região de Ninos por volta de 1300 a.C., 1330 a.C., ou antes desse período. A estimativa é de 1500 a 2500 anos antes de Cristo. Ele escreveu 36 livros de teologia e filosofia e 6 livros sobre a medicina. O Caibalion, Hermes Trismegisto. Inscreva-se em nosso canal e também não esqueça de fazer o seu comentário, de dar aí o seu like e também acione o sininho, porque cada vídeo legal que nós fizermos, você será notificado. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!